Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Então, este é o último vídeo que a gente vai fazer da série, né? Sobre sombras e realidades. Chegamos ao final, esse é o vídeo final. Eu teria muito mais ainda para falar sobre sombras e realidades. Mas você entendendo essa base que a gente vai estar passando aqui, você já vai ter um avanço muito grande para você aplicar na interpretação das profecias, tá bom? Porque sabemos que as profecias foram colocadas, muitas, a maioria delas foi apresentada por Deus em um cunho muito simbólico. E a gente tem que saber interpretar os simbolismos que estão ali, entende? Então, se a gente for muito na literalidade do que aquela profecia está falando, a gente não vai conseguir ter uma boa interpretação. Então, é importante entender sobre sombras e realidades, para que a gente não seja confundido quando for entender de profecias. Hoje, nós iremos tratar de alguns outros temas que também são sombras e realidades. Eu dei uma atenção muito grande sobre o Israel espiritual e o Israel literal. Israel literal, que era uma sombra, e a gente sabe que a realidade são as duas casas de Israel, que é o povo unificado. Repito o que eu falei no vídeo anterior: entender sobre o plano de salvação do Senhor, que foi derramado para os gentios e para a casa de Israel, é muito importante. Eu não vou recapitular aqui porque é um vídeo que eu fiz, ficou muito longo ali. Porém, a gente tem uma sequência de estudos grande também, somente sobre as duas casas de Israel aqui no canal. É importante saber muito, porque isso talvez vai mudar muito a forma como você entende as profecias, tá bom? É muito importante saber. A gente vai tocar nesse assunto por muito, muito tempo ainda, porque foi um plano de salvação instituído por Deus para que todo o povo, toda a humanidade, que era representada antigamente somente pelo povo de Israel, e agora como as denominações entendem, judeus e gentios, né? E foi derramada só para os gentios, aí não precisa mais lei, não precisa de mais nada, não. A gente tem que entender o que significava tudo isso. Então, essa é a importância real do entendimento do plano de salvação de Deus, ok? Agora nós iremos adentrar, então, em mais um tema. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos abrir, então. Então, irmãos, as sombras, a imagem do real é uma figura, tá? Ela não significa a realidade que Deus instituiu. Foi uma sombra que foi necessário acontecer, e é isso que a gente está tratando aqui. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, isso daqui está lá em Hebreus 10:1, para a gente somente entender. Vamos passar aqui, então. Próxima sombra e a próxima realidade: batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Olha só o que está lá em Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lhe levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não acredito que esse batismo das águas seja uma sombra esquecida. Não, acredito que deve ser praticado sim, ok? Essa é uma sombra mas ela tem uma realidade muito maior. Exatamente o que João Batista falou aqui neste versículo, entende? Por quê? Porque o batismo nas águas, ele serve como testemunho da minha entrega pessoal. Enquanto eu estou realizando aquela atividade do batismo das águas, eu estou publicamente externando que eu aceitei a Cristo Jesus. Porém, veja bem, isso não é uma garantia de que eu estou salvo. Como assim? Exatamente. Quantos você conhece, quantos eu conheço, que são batizados nas águas e simplesmente abandonaram a fé? Então, isso não é uma garantia. O selo, a representação do batismo nas águas é o selo. Qual é o selo?
o Espírito Santo, né? Olha só, o batismo no Espírito Santo. Essa é a realidade da sombra do batismo das águas, entende? Quem dera as duas coisas fossem recebidas juntas, mas não. Tem muita gente que é batizada no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, entende? O verdadeiro batismo é o do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o selo do povo de Deus. Se te disser que o selo é outra coisa, sinto muito, está escrito na palavra de Deus. Eu nem vou abrir aqui o versículo agora, mas está escrito, tá? Foste selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus. Então, assim, ser batizado no Espírito Santo é o mais importante. Talvez você não tenha ainda talvez você não tenha experimentado esse poder, mas isso vem de Deus. A gente tem que rogar para que Deus derrame o Espírito Santo, como isso aconteceu lá no Pentecoste, como sabemos, tá bom? Então, a sombra é o batismo nas águas, a realidade, o batismo no Espírito Santo. Devemos, sim, nos batizar nas águas, como um evento público para mostrar, como testemunha, porém, o mais importante é o batismo no Espírito Santo, não devemos esquecer disso, tá bom? Próxima sombra e próxima realidade. Vou avançar aqui, então. Aqui é muito importante, tá? Acabei deixando todos os versículos aqui nessa tela para que a gente possa prestar bastante atenção. Jerusalém era uma sombra. A Nova Jerusalém, ela já é realidade. Quer ver só? Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Vocês devem conhecer a história entre Sara e Agar, né? Como diz em outros lugares, a Jerusalém de lá de cima é livre. É o que está escrito aqui, né? Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Isso está em Gálatas 4, 25 e 26. Por que está dizendo isso daqui? Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Por quê? Porque a Jerusalém de baixo, ela era escrava. E todo esse contexto aqui está falando da lei, tá bom? Todo esse contexto está falando da lei. Então, a gente tem que focar aonde? Na Jerusalém lá de cima. Entende? Eu acabei passando aqui, deixa eu voltar. Então, a gente tem que focar na Jerusalém lá de cima, que é livre, tá bom? Esse deve ser o nosso foco. Isso está lá em Gálatas 4, 25 a 26. Um outro versículo aqui sobre a Jerusalém ainda. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Você está prestando atenção? Essa é uma referência que está lá em Hebreus 13, 14. Serve para nos dizer que um local, ele não pode nos definir. Isso tanto serve para que a gente possa entender também que uma religião, uma denominação, não pode me definir. A gente não quer dizer que se a gente estiver vinculado a uma denominação, a gente está livre, né? A gente está, no caso, salvo. Não. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. A gente aqui é como peregrino, mas buscamos a cidade que há de vir. Isso está em Hebreus 13, 14. O que mais que diz lá, no mesmo Hebreus 13? Na verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos. Tendes chegado aonde? Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hoste dos anjos, a universal assembleia, a que há de vir. Não estou falando aqui da Igreja Universal e nem a Igreja Assembleia, não. Lógico que são termos que foram retirados para criar essas duas religiões, né? Mas aqui está falando do Monte Sião. Monte Sião, todo mundo sabe que ele é um monte espiritual. Esse é um monte espiritual onde estão encontrados, onde lá se encontram os santos. Quando diz assim, na verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos e temos chegado no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, ele está dizendo no presente.
Como que está dizendo no presente se a Nova Jerusalém ela vai descer do céu? Me explica isso, Wagner. Meus irmãos, quando a gente se torna um ser espiritual, quando a gente se torna morada de Deus, sim, a gente tem chegado ao Monte Sião. É essa transição que, como a gente já falou nos vídeos anteriores, que faz toda a diferença. Porque eu não tinha proximidade com o céu, mas agora eu tenho como me achegar junto ao trono da graça. Assim como eu tenho que estar disposto, com o coração limpo, tenho que estar com o meu tabernáculo aberto, que é o meu corpo, para a presença do Espírito Santo. É uma troca, né? Como diz, derramarei o meu espírito por toda a carne. Mas assim, a gente tem que aceitar, a gente tem que entender que o Espírito do Senhor, ele habita em nós. Então é uma troca. Então, na verdade, a gente tem chegado já ao Monte Sião. Os santos têm chegado ao Monte Sião, entende? Então, nós temos que nos preocupar com a Assembleia que há de vir, né? A Universal Assembleia que há de vir. Isso está em Hebreus 13, 21, 22. É importante que leia todo o capítulo. É lógico, eu sempre instruo que a pessoa leia tudo. Agora, olha só, as referências à Nova Jerusalém, por mais que a Alice já tinha falado muita coisa. Aqui tem um mistério, tá bom? Que muitas vezes você leu, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo. Então, assim, ó, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo já viram pregação, já leram na Bíblia e nunca se atentaram a esses detalhes. Como falei, sombras e realidades. Deus falou muitas vezes por parábolas. Jesus falou incansavelmente por parábola, entende? E muitas coisas codificadas na palavra de Deus a gente consegue descodificar com os profetas. E esse texto aqui é importantíssimo para te fazer pensar, para aqueles que te prometem coisas literais futuras. Ora, eu tenho certeza que Deus é tão maravilhoso que, como Paulo diz, é impossível mensurar tudo que ele viu no céu. Não tem como. Mas tem coisas que o simbolismo é muito mais importante do que a gente esperar alguma coisa literal e se agarrar nas coisas literais que irão acontecer como se isso fosse o mais importante. Quer ver? Vamos de novo lá, eu vou para aquele slide lá e a gente vai ver de novo o que ele está dizendo lá. Olha só o que diz lá em Apocalipse 21, do 9 e 10. Você já leu, mas você vai ver agora com outros olhares. Então veio, eu vou até abrir aqui, tá? Eu acho que é melhor. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheia dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Perfeito? Perfeito. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Não, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Deus vai se casar com uma cidade de pedra, de ouro, com ruas de ouro, né? É isso? Será que é isso? Porque é o que o texto me apresenta. O texto apresentou isso. Então, se eu não entender espiritualmente, a gente vai estar boiando. Sinto muito. A gente vai boiar em cima disso daqui, não vai entender nada. Não vai entender nada. O texto, ele é muito, muito, muito claro. O que diz lá? Muito claro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos a cidade. Como assim? Sim. A cidade santa são pessoas. Quando está dizendo que vai descer uma cidade do céu, está mostrando os santos descendo. Está mostrando os santos. Porque a cidade santa, a Nova Jerusalém, é a igreja. Você está entendendo? Cristo não vai se casar com um templo literal físico. Cristo vai se casar com pessoas. A igreja é o corpo. A cabeça é o marido. Lembrem-se disso. São outras sombras também. Entende? Então é muito importante que você entenda. E quando você vai para esse texto e lê todo o texto lá de Apocalipse 21, e você fica imaginando aquelas coisas, nossa, como que é, como que vai ser? Todos aqueles detalhes são representação. Quando você vai para as pedras que estão ali na roupa do sacerdote,
da cidade santa, todas aquelas pedras, elas estavam na roupa do sacerdote, representada no santuário do sacrifício, no santuário da antiga aliança. Era tudo uma representação, todas aquelas pedras. Por quê? Porque a noiva, ela está vestida de Cristo. Cristo está revestido da noiva quando ele desce, entende? Então é tudo uma representação, meus irmãos. Tudo foi colocado daquela maneira para que a gente vá para os profetas e entenda perfeitamente. Quer entender o Apocalipse? Estuda os profetas. Pronto, você vai entender. Talvez não tudo, eu mesmo não entendo tudo, mas entendo uma boa parte que eu não entendia quando eu estava dentro do sistema religioso. Entende? Então esse é um detalhe muito grande. Do contrário, você tem que me explicar se Jesus vai se casar com uma cidade literal. Outra coisa, não estou dizendo que não vai ter a Nova Jerusalém. Eu acredito sim que ela vai ter. Vai existir a Nova Jerusalém. E pode ser 1000 vezes melhores do que está descrito ali. Mas a representação que foi passada é para que a gente entenda que nós somos essa cidade. Então, quando a gente fala, quando eu falo muito, quando eu escrevo e ponho e posto alguns detalhes, dizendo que nós somos as pedras que vivem, quando eu digo que nós somos o templo, que nós somos a habitação, é a mesma representação. Nós somos a cidade, entende? E olha o que vai dizer lá em Apocalipse 3:12. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Entende? Vai estar gravado em nós o nome da cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Agora, se ele vai nos fazer uma coluna, então a gente não vai viver. Uma coluna daquela cidade assim, ó, petrificado. Não é essa a ideia, meus irmãos. A ideia é nos mostrar que a gente é uma base, é um pilar dessa cidade. Essa cidade não existe. Presta atenção, aqui eu gosto de parar e refrisar algumas coisas. Essa cidade, ela não existe se você não estiver lá. Você sabia disso? Se o povo de Deus não estiver lá, não existe Nova Jerusalém. Ela não tem sentido. O sentido da Nova Jerusalém é o povo de Deus. Quando Cristo morreu, ele sendo cabeça, ele formou um corpo. E esse corpo vem se formando pedrinha por pedrinha, como diz lá em Pedro, como pedra que vive, sois edificado, casa espiritual, né? Alicerçado sobre a base, né, que é Cristo. Sobre ele, todos nós somos, né? Vamos crescendo como templo, santuário para o Senhor. A gente tem que entender essas coisas, meus irmãos. Sombras que são realidades, conotações espirituais que nos ajudam a entender as profecias. É isso, entende? É bem isso que Deus pede, que a gente consiga entender. Por isso que diz, sábio é aquele que medita dia e noite na palavra de Deus. Esse é o sábio, é meditar. Do contrário, a gente vai ficar com as mesmas historinhas, tendo o mesmo entendimento, os mesmos resultados. A gente não vai colher mais nada. Não existe mais nada de novo dentro da igreja. Infelizmente, para você aprender, você tem que sair do sistema. Dentro do sistema é difícil de ensinar, entende? Ou você tem que ter uma mente muito aberta para conseguir filtrar. Do contrário, a liderança das igrejas vão sempre te dizer, não dê ouvidos a ninguém lá fora. E aí nós temos milhares de religiões, cada um com a sua verdade. Sendo que Deus não tem milhares de povos. Ele tem um povo que ele unificou. Não vai existir povo dividido. Não vai existir milhares de religiões salvas. O povo de Deus estará no deserto. Entende? O povo de Deus, ele vai se juntar dos 4 cantos da terra. Você acredita que vai ser perguntado para alguém qual é a tua denominação, qual é a tua igreja? Ah, tu não é dessa igreja, tu não vai se salvar. Não, não existe isso, meu irmão, não existe isso, tá bom? Nós somos a cidade, nós somos a Nova Jerusalém, nós somos a esposa do Cordeiro. Ok? Vamos passar, vamos adiantar então. Corpo de carne é uma sombra. Eu sou uma sombra, você é uma sombra. O corpo celestial é a realidade. Quer ver só? Vamos lá para 1 Coríntios 15, do 40 a 49. Eu vou fazer questão de abrir esses versos aqui, porque é importante que a gente leia, tá bom?
É muito importante que a gente leia. Vamos lá, então. Aqui, 1 Coríntios 15, do 40 a 49. Presta atenção. Eu vou ler a partir do versículo 39, tá? Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens e outra dos animais. Aqui já começa a modificar as coisas, né? Dá sentido. Outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória do celestial e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há... Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, diferença de brilho. Pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se a desonra, ressuscita-se a glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O mesmo corpo de Jesus, da mesma forma que ele ressuscitou. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então nós temos que a gente tem que se esforçar para ser espírito vivificante. Nós somos a morada do Espírito. O Espírito do Senhor desce em nós, juntamente com o nosso espírito, como diz lá em João, né? Eu e o Pai somos um. Nós desceremos e faremos em você morada. É o que está escrito. Entende? Então, nós, como o mesmo Espírito do Senhor, vamos avançando. Porque daí a morte vai ser só uma passagem. Porque diz que nós temos a vida eterna. A morte é só uma passagem. Nosso espírito vai viver para sempre. Você entende? Consegue entender isso? Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então, começa a formar o segundo homem. Será que a gente está fazendo isso? Ou será que a gente está sendo terreno? Se preocupando só com as coisas do mundo? Não. Nós temos que formar o homem celestial. Eu já falei para vocês no primeiro vídeo, quem não assistiu os vídeos, assiste na sequência. Tá no canal na sequência, tá bom? No primeiro vídeo a gente falou ali do Gênesis. O Gênesis é uma parábola. Quando chega na criação do homem, ele dá muito mais informação de que como foi feito. Não. Quando ele diz que no sexto dia, no final do sexto dia, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Então, a imagem e semelhança a gente foi formado. Só que, para nós sermos imagem e semelhança de Deus, com relação a espírito, corpo espiritual, a gente precisa de uma transformação. Entende? Essa é a transformação que se precisa. Então vai se cumprir o que aconteceu. Nós seremos iguais a Deus. Iguais a Deus em relação a espírito, entende? Então, nós sendo iguais a Deus, a gente entra no descanso, que é o milênio. Tá? Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais, é o que eu acabei de dizer. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Quando? Somente quando morrer, quando Jesus voltar. Não, a partir de agora, meu irmão. Prepara o teu espírito. Se o teu espírito não estiver preparado em comunhão com o Espírito do Senhor, você vai ser só um homem terreno que passou por aqui. Presta atenção nesses detalhes, tá? Vou ler aqui os 50. Olha só, para quem quer entender como será a ressurreição, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, quando alguém dizer assim, foi para o céu, não passou pela morte, foi para o céu. Não. Não existe não passou pela morte. Todo mundo vai ser transformado. A porta de entrada para esse mundo é a vida quando é o nascimento. A porta de saída é pela morte. Entende? Mas é uma morte física literal. Agora a alma não morre.
O espírito, ele não morre, entende? Quando eu digo que o espírito não morre, ele volta para Deus que deu. Está escrito, a gente sabe disso. Então, esse corpo corruptível precisa ser transformado. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Aqui está o mistério, a revelação. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por quê? Como eu repito para vocês, não pode, a carne não pode herdar. A carne não pode, só o corpo transformado pode herdar o mundo vindouro. Entendeu? Essa é uma diferença, entendeu? Então, a gente vai retomar lá para ver o que diz no próximo slide. Deixa eu ver aqui. A gente consegue botar rapidinho lá, eu acho. Aqui. Corpo celestial. 2 Coríntios 5, do 1 a 4. A gente vai ver como é que é o corpo celestial, então. Tá bom? 2 Coríntios 5, 1 a 4. Já vou botar direto nos textos. Vamos ver se eu acho. Aqui. Saber, olha só, esse livro de 2 Coríntios ele é fantástico, tá bom? Fantástico, fantástico. Meus irmãos, estudem. Você vai pegar gosto pela palavra de Deus. Você vai ter revelação que você não tem quando você somente escuta de alguém. Eu prefiro que você pare de assistir o meu vídeo. Para esse vídeo aqui agora. Para de estudar, para de ouvir os outros. Para de me ouvir. Dá uma pausa. Pega a tua Bíblia e leia, estuda, peça a revelação do Espírito Santo. Estudar a palavra é muito melhor do que estar ouvindo da boca dos outros. Porque você vai ter o acesso direto ao que Deus revelou para a humanidade, entende? Porque Ele é a palavra, meus irmãos. É maravilhoso. O que diz lá em 2 Coríntios 5? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, não está falando de um lugar físico literal não, tá? Esse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Opa, como assim um edifício? Casa não feita por mãos, eterna nos céus. A Nova Jerusalém, meus irmãos. Esse é o tabernáculo, entende? Esse edifício. Está falando aqui exatamente do corpo celestial. Presta atenção. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Entende? É o corpo celestial. Mas o que a gente tem que fazer? Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Não, vou voltar aqui, ó, não por querermos ser despidos, no caso, ficarmos sem roupas, mas revestidos. Na verdade, a interpretação é outra aqui, tá? Não por querermos ser mortos, né, no caso, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, entende? A transformação é essa, quando o homem mortal se torna um ser imortal. Repito, somos salvos agora? Sim. Se recebermos o Espírito Santo, a gente não vai mais morrer. Como assim, Wagner, não vai mais morrer? Não, é só uma morte física, porque a morte espiritual, ela não vai acontecer. Bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem mais poder. Entende? A primeira ressurreição é a que importa. Porque ali está revelando a eternidade da humanidade, daqueles que aceitaram. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu não vou nem entrar nesses detalhes aqui, que também é maravilhoso, mas talvez seja um pouquinho forte para você nesse momento, não vou entrar no detalhe. Mas Paulo já tinha entendido, ele já tinha entendido, porque a revelação de Jesus, ela foi muito clara. Tendes a vida eterna, tendes a vida eterna. Se a gente entender o que é o corpo que Deus espera que a gente construa, que a gente
alimente, é um alimento. Ou a gente está alimentando a carne ou o espírito. Por isso que existe essa guerra, uma guerra entre a carne e o espírito, visando os bens futuros. Visando o quê? Visando ser revestido, aspirando ser revestidos da nossa habitação celestial naquele momento. Você está entendendo? É isso, na verdade. Então, meus irmãos, é muito importante entender sobre isso, tá? Vamos voltar lá no slide, então, para ver o outro texto que vai falar do corpo celestial. A gente já leu sobre o corpo celestial, agora que eu lembrei. A gente já leu, 2 Coríntios 5, do 1 ao 4, lemos até um pouquinho mais. É importante que você entenda, tá bom? Sobre esses detalhes. O próximo continua falando mais ou menos as mesmas coisas, tá? Mas a diferença, a sombra da carne e a sombra do espírito. É quase a mesma coisa, se complementa. Mas a gente vai ler aqui um pouquinho de Romanos 8, do 1 a 18. Vou compartilhar aqui. Para a gente ver o que está falando sobre carne e sobre o espírito. Então, Romanos 8, 1 a 8, se eu não me engano. Presta atenção nos detalhes. Ora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação, tá bom? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Você está entendendo a transição das alianças. Está entendendo que aquela lei me levava ao pecado e à morte. E a lei de Cristo me dá liberdade. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que ele diz nos outros capítulos, devemos de anular a lei por causa da graça? Não, de maneira nenhuma. O que a gente tem que fazer, então? Andar segundo o Espírito. Não andamos segundo a carne. Tá bom? Agora, aquilo que nos for impossível, aquilo que está difícil de vencer, a graça serve para isso. Não serve para te libertar de fazer as coisas, de assim, posso fazer o que eu quiser, isso tudo foi pago. Não. A gente não tem que andar segundo a carne, segundo o Espírito. O que importa, na verdade, é a luta, como eu falei para vocês. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que você mais cogita? Entende? O que você mais cogita? Eu sei que eu não devo adulterar, sabe? Mas, cara, que ansiedade que eu tenho para olhar para uma mulher bonita na rua. Eu não consigo resistir. E aí? Para quem que você tá, para qual parte tu tá inclinando? Naquele momento que ninguém tá vendo, só você e Deus. Você sabe. E você tá inclinando para tua carne, não pode. Entende? Isso é só um detalhe da lei, porque o Jesus falou, aquele que só olhar para uma mulher com um olhar impuro já adulterou com ela. Então a lei ela teve uma outra conotação muito maior. Você acha que Jesus veio, aboliu e liberou tudo? Não, pelo contrário. Agora a gente tem que ser sério quanto a isso. Porque custou a morte de Cristo. Você está entendendo a diferença? Custou. Porque o pendor da carne dá para a morte. O que é o pendor? O pendor, aquele que pende, que fica dependente da carne, ele é morte, gera morte. Mas o do espírito para a vida e paz. Olha, tu tem uma decisão, eu vou pender para o lado da carne ou pender para o lado do espírito. Eu pendi para o lado do espírito, mas a carne me derrubou. Jesus vem e te diz, a graça te basta. Entende? É isso, meus irmãos. É isso que é a diferença entre a lei e a graça. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque ele te afasta, pois não está sujeito à lei de Deus. Como que não? Por isso, porque a carne, ela estava condenada por causa do pecado da morte, e por isso eu precisava olhar para a lei. Mas o povo não conseguia, mesmo assim, né? Então, não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto,
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não vão agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito de Deus está onde? Está lá na igreja ou está dentro de você? Não, está lá na igreja, daí eu ponho uma roupinha de cristão, meu terninho, gravata, vou na igreja e busco o Espírito. Meu irmão, não precisa ser na igreja, não perca seu tempo. Não perca o seu tempo dentro de um templo. Não perca. Se você acredita que a presença de Deus só está lá, não perca. Ela tem que estar dentro de você. Não resolve ela estar lá. Não resolve. A casa de Deus não é a igreja. Foi no deserto, tabernáculo do deserto, lá foi a casa, a morada de Deus. Agora não, a casa de Deus é você, sou eu, entende? E ninguém deve ser substituto do sumo sacerdote ou do sacerdote. Ninguém deve ser intermediário da sua fé, mas não. É Jesus o intermediário. Ele morreu por ti, ninguém mais morreu por ti. E você tem um acesso ao Pai direto. Entende a diferença? Essa é a diferença. Então a presença de Deus tem que estar dentro de nós. O Espírito tem que estar dentro de nós. Essa é a diferença entre lei, graça, primeira e segunda aliança. Você está entendendo? Se, portanto, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Por causa do quê? De justiça. Você pode ler o capítulo inteiro. Você pode ler todo o livro de Romanos e que Deus abençoe que você consiga entender, tá? Mas ele está falando dessa transição perfeitamente. Romanos 8. Olha o próximo texto que está lá no slide, então. Vamos ver lá. 1 Pedro 2, do 2 a 5. Vamos ver o que diz em 1 Pedro 2, do 2 a 5. Bom que dessa vez eu deixei os textos separados aqui, que ajuda a gente a buscar aqui. Deixa eu olhar aqui. Ó, 1 Pedro 2, do 2 a 5. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, não tem problema. Nossa, estou aprendendo agora. Você é um bebezinho, vai aprender, tudo bem. Desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Não importa qual é a fase que você esteja. Se você estiver recebendo leite espiritual, tá tudo certo. Porque por ele, você já dá do crescimento para a salvação. Entende? O leite espiritual é crescimento para a salvação. Depois vem o alimento sólido. A gente vai entrar nisso. São tudo sombras e realidades. Tudo parábolas usadas para que a gente possa entender, né? Se é que já tendes experimentado que o Senhor é bondoso, chegando como para ele? Chegando-vos para ele como pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Onde é que tem isso daqui, meus irmãos? Pedras que vivem lá, na Cidade Santa, né? Pedra eleita e preciosa, entende? Firmada sobre a rocha que é Cristo. Então é isso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então você quer saber o que você precisa fazer na segunda aliança, na nova aliança? Aliança descrita lá em Hebreus 7, tá aqui, ó. Sacrifícios espirituais. E são o quê? Lá em Hebreus 11 também fala. E são lábios que confessam o seu nome. Mas não adianta só confessar e não fazer mais nada. Não adianta eu ir na igreja, erguer minhas mãos, cantar louvor e ter uma vida desgraçada na terra depois dos outros dias da semana. Repito, não vista a sua roupa de cristão para ir na igreja bem bonitinho, de terno e gravata, e de pendure ela durante a semana e use a roupa que você usa normalmente. Não. Você tem que ser o cristão. Você tem que ser a habitação. A igreja vai ser só um complemento. A igreja deve ser um complemento para você, onde você vai congregar com os irmãos, compartilhar da sua fé, aprender e compartilhar ensinamentos. É para isso que serve. Não serve para te espelhar a tua fé totalmente
e somente naquele dia e horário marcado de culto lá não, tá bom? Você vai estar perdido. Então, assim, ó, vós mesmos como pedras que vivem, vocês são a igreja, vocês são o templo, sois edificados casa espiritual. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Pronto. Para ser o quê? Sacerdócio santo. O que o sacerdote fazia? Os rituais lá dentro, físicos, literais, como disse, as sombras da antiga aliança, que representavam os sacrifícios entregues a Deus. O que a gente tem que fazer aqui? Oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus nossa, meus irmãos? Que andemos em obediência. O que mais? Que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a nós mesmos. Assim a gente vai estar cumprindo toda a lei. E esses são os 2 mandamentos, os 2 grandes mandamentos que Jesus nos deixou. Se você quer saber qual é o mandamento que a gente deve guardar, são esses. São esses 2 mandamentos que a gente deve guardar. Entende? Deles depende toda a lei e os profetas. Pronto. Por isso, está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E chegamos, meus irmãos, na conclusão do vídeo. A gente vai ler ali só os versículos para a conclusão, tá bom? 1 Coríntios 2, do 9 a 16, a gente vai ler, não é esse é o texto de baixo. Então vamos lá que eu quero abrir, do 9 ao 16, para que vocês entendam qual é a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai ler do 13 em diante, vai dizer assim. Para concluirmos esse vídeo, então. Vou ler do 12 em diante, tá? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, tá? Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo o quê? Vou até sublinhar, coisas espirituais com coisas espirituais. Opa, aqui tem uma revelação muito grande. Você não pode comparar coisas espirituais com sombras, entendeu? As coisas espirituais têm que ser comparadas com coisas espirituais. As sombras devem nos ajudar a entender a realidade de Deus, tá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Um dia a gente conversou com uma tia minha e disse, olha, nós somos as pedras que vivem, nós somos umas pedrinhas, cada um de nós é uma pedrinha, que a gente deve ser alicerçado na pedra angular que é Cristo. E aí essa minha tia falou, não, eu não sou pedra, eu sou uma pessoa, eu não sou pedra. Que pedra nada, eu não sou pedra. Você tá louco, você tá vendo coisas demais. Não, nós somos pedra, meus irmãos. Só que é isso que eu estou te dizendo, o homem natural ele não aceita essas coisas. Nós somos como pedras, entende? Pedras que vivem. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque você até pode dizer, falar o que quiser de mim, mas o entendimento que eu estou tendo, ele vem da palavra. Ele vem da palavra. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Será que temos a mente de Cristo? Paulo, quando ele escreveu isso daqui, ele estava só no Espírito, digamos assim. Só esperando partir e estar com o Senhor, como a gente lê nos outros textos. Então a gente tem que transformar esse ser carnal num ser espiritual. Para quê? Para que quando chegar a nossa hora, a gente esteja preparado para estarmos com Cristo. É isso que diz. E o último texto que estava lá, está lá em Hebreus, tá bom? O último texto. Hebreus 5, do 11 a 14. Eu vou ler para vocês aqui. 5, do 11 ao 14, tá? Quando está falando exatamente da transição das alianças, o escritor do livro de Hebreus, ele fez questão de falar isso daqui. Ó. A esse respeito, ao respeito de todas as coisas, tá?
todas as trocas de aliança, de todas as sombras. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres atendendo ao tempo descorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E você? Como que você está? Como uma criança, ainda nos leitinhos? Ah, porque a historinha de Adão e Eva. Ah, porque a historinha de José. Ah, porque a historinha de Jesus pregando. Olha só, vamos tirar uma aplicação aqui para nossas vidas. Isso é bom? Lógico que é bom, mas são leitinho espiritual. Entende? Nós temos que nos preparar para receber alimento sólido a partir de agora. Se você não tiver o alimento sólido muito bem enraizado dentro de você, se você não tiver esse alimento sólido enraizado dentro de você, você não vai conseguir interpretar profecias, você não vai conseguir avançar no seu entendimento. Vai ficar só naquilo. Tá, Wagner, mas eu vou me perder por isso? Talvez não, porque você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que é zeloso para com Deus, você é uma pessoa que luta contra o pecado, isso é o mais importante. Na verdade é isso, tá bom? Mas, digamos assim, você está no leitinho espiritual, você está no que você aprendeu desde o princípio, algumas coisas erradas ainda, você não tem entendimento, entende? Não tem o entendimento que Deus espera que você tenha, mas você não é uma má pessoa, entende? Só que a diferença é, muitas vezes a gente é enganado por pessoas tendenciosas, porque essas pessoas usam da mesma palavra de Deus, usam de sombras para te convencer de coisas que não são a realidade do que Deus está pedindo. Por isso a importância daquele versículo que nos diz que sábio é aquele que medita dia e noite na palavra de Deus. Entendeu? E Deus espera da gente um culto racional. O que é um culto racional? É fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade humana. Entende? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o entendimento requer um pouco de esforço. É o meu esforço, é o seu esforço para fazer a vontade de Deus prevalecer. Entende? É isso. Então não adianta dizer, eu quero estudar as profecias, se você não entende se você não entende ali o básico, que é uma troca de aliança, meus irmãos. O básico da troca das alianças. E aí fica preso sempre naquelas ordenanças do passado. Porque tal caiu, tal não caiu. Não. A lei, ela é espiritual, está dentro de nós. Entende? Então que a gente possa meditar nisso. Possamos meditar nisso para que não possamos ser confundidos, possamos fazer a vontade de Deus de acordo com o mandamento dele. Esse é o mandamento. O que diz lá em 1 Coríntios 3, 1 a 2? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e assim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Enquanto você for carnal, você não vai experimentar um alimento sólido. Você vai ficar naquele leitinho. Tá bom, tá ótimo para mim. Tudo bem, a escolha é sua. Entende? Só que é muito mais fácil de ser enganado. É muito mais fácil de ser passado para trás. Entende? É uma diferença. Então, repito o que a gente leu lá no início, João 16, 12 e 13. Jesus falou, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Essa é uma referência aos pregadores, meus irmãos, porque o Espírito ele é derramado sobre as pessoas. E quando diz aqui que dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que há de vir,
É o Espírito agindo em pessoas que estão estudando a palavra de Deus para orientar as pessoas, para orientar os seus irmãos, para oferecer o alimento sólido e assim mostrar as coisas que hão de vir. Entende? Do contrário, a gente não vai conseguir entender quais são as coisas que há de vir. Porque se a gente quiser entender as coisas que há de vir sem ter um parâmetro espiritual da revelação das sombras, a gente vai ficar olhando o besta de 7 cabeças e olhando que é um animal. Aí eu pego agora, paro tudo que eu estou fazendo, vou lá para Nova York, que eu estou aqui há 15 minutos, e vou lá e gravo um vídeo lá naquela estátua que foi criada, que está um monte de gente caindo naquela baboseira, dizendo, ó, aqui está a imagem da besta. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, tu tem que entender o que é aquele simbolismo. Não é uma imagem real, literal, do que foi posto lá, que é a besta, não. A gente tem que entender o que significa os pés, o que significa, né, as cabeças, os chifres. Aí sim, opa, peraí, vou buscar o que significa isso na palavra de Deus. Aí tu vai entender a besta. Entende? Então é isso que eu estou te dizendo. Quando a gente está alicerçado, entendendo o que é realidade, entendendo o que foi sombra, a gente não vai ser confundido. A gente vai avançar no nosso entendimento. Então, para concluirmos, chegamos ao fim dessa série. Eu gostaria muito de agradecer a você. Se você chegou nesse vídeo, não assistiu os outros, assista. Assista. Não precisa de certo ter uma ordem cronológica. Eu coloquei ali a partir do Gênesis para ficar bonito, mas não precisa ser, tá? Não precisa ser na ordem cronológica, mas tem o 1, 2, o 3, provavelmente 4, 5 e 6. Eu não sei te dizer ainda, porque eu acabei de gravar o último, não editei. Dependendo do tamanho, a gente vai ter uma sequência de vídeos. Eu não posso deixar vídeo muito longo. Mas, de qualquer maneira, medite no que está sendo apresentado aqui. Eu não estou falando da minha boca, estou falando da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Se for necessário, pare de assistir vídeos na internet e mergulhe na palavra de Deus. Separe um tempo para fazer isso. Separe um tempo para preparar o seu espírito, alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Faça isso, sem intermediários. Você e Deus, peça a orientação do Espírito Santo. Ele vai derramar, se você pedir, está escrito na palavra. Quando a gente pedir o derramamento do Espírito, ele envia, sem medida, como chuva. Aliás, fica aí uma dica, tá bom? Chuva, árvores, sementes. A gente vai falar muito sobre isso nesse canal. São tudo simbolismos de uma realidade muito tremenda de Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa pedir essa chuva do Espírito Santo, para que a gente possa ser plantado, para que essa mensagem possa ser plantada dentro do seu coração, que nós possamos crescer como árvores, que a gente possa, então, gerar ali flores, e que dessas flores venham frutos, e que possamos oferecer como primícias ao Senhor, como dízimo. Olha que maravilha! Ofereçamos então como primícias ao Senhor. Mas não se esqueça que a raiz, nós somos, né? A raiz é Cristo, entende? A gente foi enxertado lá. E nós também somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E logo, muito em breve, vai haver o casamento, onde a Nova Jerusalém vem e desce do céu, ataviada como noiva. Ué, uma cidade vai usar um vestido de noiva? Entendeu, meus irmãos? Como é muito mais além do que nos ensinaram. Então que a gente possa meditar, que a gente possa pedir a orientação do Espírito Santo, para que possamos refletir a imagem de Deus nas nossas vidas. E que a gente possa, dia após dia, e que a gente possa, dia após dia, sermos transformados à imagem de Cristo. Para que quando encerrar o ciclo deste mundo, Deus possa dizer assim: vi que foi bom toda a criação que eu fiz. Então virá o dia do descanso, onde todas aquelas sombras serão realidades, e teremos a festa dos tabernáculos de Deus com os homens. Teremos o casamento. Entende? Que Deus te abençoe,
Que Deus te ilumine e te guarde, que possamos avançar no conhecimento e no entendimento do Senhor.